A leitura sempre vai te trazer reflexões. Ler um livro sempre vai te levar para novos caminhos. Oi pessoal, eu sou a Lê. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro A Voz na Sua Cabeça, como reduzir o ruído mental e transformar nosso crítico interno em maior aliado, do Ethan Kross. O Ethan Kross é um neurocientista, professor universitário, psicólogo, escritor. Ele é reconhecido como referência no controle da mente. Eu li esse livro ano passado, gostei bastante. Ele tem muitos dados, muitos experimentos, muitos dados científicos. Tudo está registrado neste livro. No final você encontra todas as referências, é super interessante. Lembrando que esse resumo não substitui a leitura. É muito importante que você leia o livro, que você tenha a sua própria opinião, seu ponto de vista. Então eu deixei o link aqui na descrição para que você consiga comprar o livro na Amazon. O objetivo desse livro é fazer a gente entender como lidar com a nossa voz interior. Essa voz que fala com a gente o tempo todo, que está o tempo todo nesse diálogo na nossa cabeça e que muitas vezes deixa a gente maluco. E a proposta do livro, o objetivo do livro é fazer com que a gente aprenda a lidar com ela, a domá-la. Essa voz ela é importante porque ela nos ajuda a planejar o futuro, ela revisita o passado e faz com que a gente aprenda com essas experiências que a gente teve. Ela ajuda na tomada de decisão, ajuda a enfrentar os desafios da vida com mais clareza e ela não se cala nunca. Então é muito importante a gente saber que a gente tem que aprender a conviver com ela, porque ela não se cala. Essa voz, ela é nossa maior fonte de sabedoria. Então, por mais difícil que em alguns momentos a gente se encontre, né? Mas ela é a nossa fonte de sabedoria, a nossa voz interior. Às vezes sim, ela vira um problema. E quando que ela vira esse problema? Quando ela entra num ciclo repetitivo de pensamento negativo, estresse, quando ela é muito crítica com a gente mesmo. Então a gente acaba, por conta dessa voz negativa repetitiva, entrando num ciclo de ansiedade e de ruminação. No livro ele explica o que é ruminação. Eu vou ler para vocês. A ruminação verbal concentra nossa atenção estritamente na fonte da nossa aflição emocional, roubando neurônios que poderiam ser úteis. Então, ruminação é quando você fica remoendo, revisitando um problema. Então, acontece alguma coisa na sua vida e você começa a pensar sobre isso, ou naquele momento vivido, ou na situação, ou em alguma situação ruim, que você considera ruim, você fica nessa sequência de pensamento negativo. Então, você fica o tempo todo pensando sobre isso, o tempo todo revisitando isso, trazendo aquelas sensações de angústia para o momento presente. Então você fica indo e voltando nesse problema o tempo todo. E quanto mais você pensa de forma negativa, mais você se mantém nessa angústia, mais estressado, irritado, angustiado você fica. E essa angústia ela te causa até dores físicas, porque toda dor mental ela se torna também uma dor emocional. E é isso que a tagarelice mental sem controle causa na gente. Muitos problemas de ansiedade, de estresse. E é por isso que a proposta do livro é ensinar a gente a calar essa voz. A calar não, a domar essa voz, a aprender, identificar quando ela está sendo negativa, quando ela está trazendo a gente para um momento ruim de ruminação. No livro, ele tem vários exemplos de como a ruminação é ruim. Ele dá um exemplo da Laura. A Laura ela tem um namorado, esse namorado viaja e ele marca de ligar para ela quando chegasse no destino. Ele não liga, aconteceu algum motivo, ele não ligou. E o fato dele não ter ligado fez com que a Laura pensasse numa série de problemas. Então ela começou a pensar, primeiro ela ficou com raiva, tal, e depois ela chegou num momento de tanto estresse, de ficar pensando que tinha acontecido alguma coisa muito ruim, e aquilo foi tomando uma proporção muito grande, a ponto dela ficar por 4 horas em estado de preocupação, de angústia. E ela ficou procurando nas notícias, notícias de acidente, de tragédia. Então aquilo levou ela para um momento assim de muito estresse, muita angústia, muita ansiedade.
E é isso que o falatório mental faz com a gente. Então, a proposta desse livro é nos ensinar a perceber quando essa voz não está sendo boa, quando que ela está nos impedindo de raciocinar. E aí o Ethan traz várias técnicas e dicas e sugestões e orientações de como a gente pode acalmar a nossa voz mental. Eu listei algumas delas, as que eu considerei as principais para mim, mas é muito importante que você leia, que você tenha a sua própria experiência e que você aplique alguma dessas técnicas para ver se te ajuda e qual a melhor que pode te ajudar a controlar a sua voz interior. A primeira técnica é falar com você mesmo. Ele dá até um exemplo que ele entrou num processo de ruminação muito grande, ele recebeu uma carta de ameaça na universidade, ele não soube quem mandou a carta, ele não entendeu e ele ficou muito preocupado a ponto de ficar dias em processo de preocupação, não dormia, ficava andando dentro de casa com um taco de beisebol e até um momento que ele deu um estalo assim, começou a falar com ele mesmo, tipo, Ethan, o que está acontecendo? Você sabe que está em segurança, que isso não vai acontecer, até porque, pelo que eu entendi, essa carta foi uma brincadeira de mau gosto de alguém, e aí ele ficou muito tempo, meses, em processo de preocupação, e depois ele começou a falar com ele mesmo e percebeu que teve uma grande melhora. Então ele ensina você a falar com você mesmo, falar seu nome. Então no meu caso, se eu estou preocupada com alguma coisa e estou entrando em processo de ruminação, ele ensina a falar, Alessandra, calma, você vai conseguir lidar com isso, tá tudo bem, vamos pensar em alguma solução, você consegue, e aí você vai tendo mais clareza para resolver a situação. Uma outra técnica é pensar, esse problema é do meu amigo. Então, sabe aquele amigo que você ama, muito querido? Pensa que o problema é dele. Como você ajudaria ele a resolver esse problema? Então, quando você pensa que você está lidando com o problema de outra pessoa, você consegue ter mais clareza para resolver. Ele também fala do distanciamento temporal, que é você fazer uma viagem no tempo. Então, você está passando por alguma situação muito difícil, muito desafiadora, como essa situação vai ser para você daqui 1 ou 10 anos? Como é você olhar para trás e perceber essa situação? Já passou tanto tempo, como ela ficou? O que ela representa para você agora? Então, quando você faz esse distanciamento temporal, às vezes você percebe que aquilo não é tudo isso, que não é essa gravidade toda. E isso também te ajuda a pensar com mais clareza. Uma outra técnica que eu particularmente gosto e faço é escrever. Então ele fala para você escrever de forma narrativa o seu problema, o seu pensamento, as suas angústias. Então você escreve, você narra o que está acontecendo e ali nesse momento de escrita você vai colocando os pensamentos no papel, vai organizando as coisas, vai reduzindo a sua ansiedade, a sua ruminação, e você começa a ter uma nova perspectiva sobre aquilo. Ele também fala sobre você criar rituais. Ele dá um exemplo do Nadal, no livro do jogador de tênis Nadal, que ele fica muito preocupado e ansioso antes de uma partida, então ele criou alguns movimentos de segurar na raquete, coçar o nariz, enfim, fazer uma série de coisas que ajuda ele a acalmar a mente e manter a confiança. Então ele cala a voz, mantém a confiança para arrasar na partida. Tem muitas dicas, é muito importante que você leia o livro, entre elas evitar as redes sociais, se isso você percebe que está te causando angústia, comparação, você evita as redes sociais, ter mais contato com a natureza, colocar o pé numa grama, cuidar de uma plantinha, olhar para o céu, respirar profundamente, ver um vídeo de natureza na internet, tudo isso ajuda bastante. A ter autocompaixão e se tratar com mais gentileza, como você trata a pessoa que você ama, como você trata um amigo querido, seu parceiro, é assim que você deve se tratar também. Quando uma pessoa está com dificuldade, como você ajuda ela? É dessa forma que você tem que agir com você. E para finalizar, ele fala sobre organizar o seu ambiente. Organize o externo para organizar o interno. Que quando você vê a ordem, todo o processo se torna mais fácil e previsível. Então é muito importante
essa organização mental, pessoal, profissional. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu primeiro vídeo de resumo de livro, então eu ainda estou pegando o jeito da coisa. Eu espero que vocês sejam pacientes com esse meu processo também, que é muito desafiador para mim. Eu estou muito feliz em trazer esse conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, curte, compartilha, indica o canal. E em breve eu trago mais um resumo para vocês. Até breve.